Então aqui no exercício 9, tá? Eu já havia começado a resolver, enfim. E por problemas técnicos, vou refazer a gravação, aproveitar o que eu já tinha resolvido aqui e a gente dá sequência, tá? Então, fala o seguinte, que em todo esse circuito, a tensão total é 12 volts, tá joia? E ele quer qual que é a tensão nesse resistor de 5 específica, joia? Então, veja bem. Pensando aqui na nossa fórmula, tensão igual a resistência vezes a corrente, para que eu consiga descobrir qual que é a tensão nesse resistor de 5, eu preciso achar qual que é a corrente que está passando aqui dentro. Tá certo? Então, para descobrir essa corrente que chega aqui, eu tenho que descobrir primeiro a corrente total do circuito, que está dando a volta no circuito. E não tem outra maneira de fazer, senão fazer a resistência equivalente total. Então, a gente começa fazendo a resistência equivalente total, reduzindo o circuito, fazendo sempre de dentro para fora. Então, aqui, começando lá na parte de dentro do circuito, eu tenho esse paralelo, que eu vou chamar de R1. Tá? Então, vou fazer esse paralelo de 2 aqui. Ó. Então, R1 vai ser 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12. 78 dividido por 18, 4 ohms. Tá joia? Então, quando eu redesenho, substituindo esse paralelo por R1, o desenho fica desse jeito. Tá vendo? No lugar desse paralelo, eu coloquei a equivalente R1 dele aqui, que é 4. E o restante do desenho eu mantive igual. Então, observando o que sobrou para o desenho nosso, eu fiquei com uma série aqui em cima e uma série aqui embaixo. Duas séries dentro de um paralelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa série aqui de cima e resolver essa série de baixo. Vou chamar essa série de cima de R2 e essa série de baixo de R3. Então, R2 vai ser o somatório, 4 mais 4, 8. E R3 vai ser 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Redesenhando, então, nós chegamos num formato final, que é um paralelo de duas resistências. A R2 e a R3, né? R2 é equivalente dessa série e R3 é equivalente dessa sériezinha aqui. Para eu resolver, então, essa parte final, basta eu fazer esse paralelo. Então, seria uma resistência equivalente final, que é a resolução desse paralelo. 8 vezes 8 dividido por 8 mais 8, né? 8 vezes 8, 64, dividido por 16, deu 4. Então, 4 ohms. Ou seja, a resistência equivalente final é de 4 ohms. Utilizando a fórmula que nós temos, então, U igual a RI, a tensão total é 12, a resistência equivalente total que nós achamos foi 4. Vamos descobrir a corrente total desse circuito, dessa associação. 12 dividido por 4 é igual a I, e foi igual a 3 amperes. Então, dá uma respiradinha, achamos qual que é a tensão que está dando a volta em todo esse circuito. Tá joia? Eu vou pedir para que vocês observem dentro dessa parte aqui do circuito. Ó. Então, nós temos aqui uma corrente que é 3 amperes, né? Correntezinha aqui, 3 amperes, vamos fazer em vermelho aqui. Ela está dando a volta aqui e está finalizando. O que acontece com a corrente quando ela chega dentro desse paralelo aqui? Ela vem 3 amperes, chegou aqui, ó, 3 amperes, o que acontece? Ela se divide dentro do paralelo. Parte dela vai para cima e parte dela vai para baixo. Como eu sei que as resistências são iguais, em cima eu tenho 8, embaixo eu tenho 8, o que acontece? A corrente vai se dividir em partes iguais. Então vai ficar 1,5 amperes para cima e 1,5 amperes para baixo. Joia? Então, aqui em cima eu tenho uma corrente que é 1,5 amperes. E aqui embaixo eu tenho uma corrente que é também 1,5 amperes. Ó. Bom, então vamos pegar só essa parte aqui do circuito. Só essa partezinha do circuito aqui. Ó. Essa R3 ali. Ó. Então, observem, eu fiz um recorte no circuito só a R3. A R3 é essa resistência de 8 ohms e eu tenho uma corrente que é de 1,5 amperes.
Bom, se eu trabalho com essa fórmula U igual a RI, nessa parte aqui do circuito que eu recortei, eu consigo achar a tensão. A tensão só nessa parte do circuito vai ser 8, que é a resistência, vezes a corrente, que é 1,5. Então, 8 vezes 1,5 deu 12, né? 12 volts nesse pedacinho aqui, ó. Tá? Agora, então, voltando, essa resistência R3 que eu tirei aqui, passei para cá, ela saiu da onde? Ela não saiu dessa parte aqui, ó, uma resistência de 3 e de 5? Então, vou redesenhar como que ela era no princípio. Era 3 e 5. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque ele está me perguntando qual que é o valor da tensão nessa resistência de 5. Tá joia? Bom, isso aqui é uma série. É uma série, não é? Então, eu sei que a corrente que está aqui dentro dessa série é a mesma. Então, aqui eu tenho a corrente de 1,5 e aqui eu tenho a corrente de 1,5. E a tensão é dividida nessas duas partes, ou seja, 12 volts é dividida entre a resistência de 3 e de 5. Eu quero saber essa. Então, basta eu fazer aqui no final, né? Tensão igual a RI. A tensão é o que eu quero descobrir, a resistência é 5 e a corrente 1,5. Então, a tensão foi de 7,5, né? 5 vezes 1,5, 7,5 amperes, pessoal. Ou, desculpa, volts, né? Estamos achando aqui a tensão. Então, volts, ó. Então, fazendo aqui, nessa resistência de 5, é essa aqui, ó, a tensão é de 7,5 volts. Tá, pessoal? Se eu fizesse aqui nessa outra, ó, eu iria achar aqui 4,5 nessa resistência de 3. E aí, somando as duas, ó, 7,5 com 4,5, eu teria os 12, que é a tensão nessa série. Tá joia, pessoal? Então, a resposta aí não tem opções de alternativa. A resposta final, tensão no resistor de 5 ohms, vai ser de 7,5 volts. Valeu, pessoal? Muito obrigado. Falou!